Eis-me aqui, Senhor Jesus, venho a Ti me apresentar, te entregar todo o meu ser e de Ti me alimentar. Só em Ti tenho sustento, pão vivo celestial, Teu falar traz acalento, vida nova e real. És o nosso pão da vida, com amor vem nos guiar pela estrada prometida que ao Pai nos levará. Só Tu és o pão da vida que opera inteiro em mim, salvação de luz eterna. Vem Jesus brilhar em mim. Vem me sustentar, vem me equilibrar, vem fortalecer, vem me transformar. Só Tu és o pão da vida que opera inteiro em mim, salvação de luz eterna. Vem Jesus brilhar em mim. Oremos. Senhor Jeová, desde que o cristianismo espalhou-se pelo mundo, o grande desafio foi demonstrar a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos diversos concílios para estabelecer dogmas de uma doutrina que desejávamos estruturar, esquecendo que Jesus fez da natureza o seu templo e dos amigos a sua igreja. Promovemos guerras e conquistas, impondo medo naqueles que não aceitavam a nossa fé, embora Jesus nos tenha prescrito o amor aos inimigos. Disputamos o seu sepulcro como se fosse troféu a ser conquistado. No entanto, ele nos ensinou que o seu reino não é deste mundo. Criamos hierarquias, cargos religiosos, cerimônias em nome dele, muito embora suas ações tenham se pautado na simplicidade. Construímos belíssimas e imensas edificações em seu nome, sem lembrar de que ele afirmou não ter uma pedra para repousar a cabeça. Inventamos suplícios, acendemos fogueiras para que uma fé fosse imposta, mesmo que de aparência. Não obstante, ele nos alertou para não sermos sepulcros por fora, guardando sujeira por dentro. Exemplificou em palavras e atos que veio para servir e que aquele que desejasse ser o maior no reino que ele anunciou, deveria ser o servo de todos. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa manhã está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 18. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas com máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos.
Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A poesia de hoje chama-se O Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desce do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Essa poesia é de Casimiro Cunha, por Chico Xavier. Vocês reconheceram a música de abertura? Coloquem aí no comentário quem conhece essa música. Se conhece ou se não conhece. Não conhecia, não conheço. Essa poesia foi feita exatamente para trabalharmos o tema dessa manhã de hoje. Essa poesia não, esse hino foi feito especialmente para trabalharmos o tema da palestra dessa nossa manhã, que se chama O Pão da Vida. Nós sabemos, foi feita ontem, né, à noite, esse hino pela nossa irmã Ana Laura, e ela conseguiu estar fazendo 2 hinos de extrema inspiração pelo tema, que é um tema muito belo, a respeito do nosso Mestre Jesus, pois sabemos que foi ele que afirmou ser o pão da vida, e vamos trabalhar na nossa palestra de hoje esse pão que é fundamental para estarmos alçando voos na nossa caminhada evolutiva. Quero também... Está baixo? Som? E agora tá bom o som? Está baixo ainda o som, agora melhorou? Baixo ainda? Abaixo ainda o som? Ai, meu Deus. Melhorou? Tá baixo ainda. Vou tentar falar mais alto, então. Então, como eu estava falando, o nosso hino, né, foi feito ontem pela nossa irmã Ana Laura para trabalhar o nosso tema da palestra de hoje, que se chama O Pão da Vida, que é o nosso Mestre Jesus, ele mesmo afirmou isso. E vamos entender um pouco mais sobre o que é esse pão e por que Jesus afirmou ser o pão da vida. Vamos entender o contexto também, em que momento Jesus fez essa afirmação e assim estarmos trabalhando esse sentimento em nós de Jesus ser o pão da vida e que é desse alimento que precisamos. A
A poesia dessa manhã também é uma poesia belíssima, voltada para o nosso tema, né? E o nosso irmão Casimiro Cunha, também fez, inspirado ali no nome do nosso Mestre Jesus. Depois a nossa irmã Amanda vai disponibilizar, né, o áudio ali para estarmos ouvindo várias e várias vezes, né, essa poesia. Assim como também vamos estar disponibilizando o hino. Então, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus fez essa afirmação de ser o pão da vida. E não foi só em um versículo, não. Ele, em diversos versículos, ele afirmou ser o pão da vida para que isso ficasse bem claro e levarmos a sério ser ele o pão da vida. E em que momento Jesus deu essa afirmativa para nós? Logo após a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Em que Jesus falava para uma grande multidão, e ali ele, percebendo aquela grande multidão já faminta, ele perguntou aos seus discípulos: o que vamos dar-lhes de comer? O que temos para dar-lhes de comer? Tá? Essa multidão, alimentar essa multidão com o alimento material que também é necessário para a sustentação do nosso físico. Então os discípulos falaram que só haviam encontrado ali 5 pães e 3 peixes, se eu não me engano, né? O número exato. E então ele fala: mas não vai dar para alimentar toda essa multidão. E Jesus então pede para que tragam esse alimento e assim realiza a multiplicação dos pães. Após esse ato, os apóstolos e Jesus, eles, na verdade, os apóstolos, né, eles entram no barco e atravessam a margem do rio, indo, né, para Cafarnaum. E ao atravessar o lago, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E em um determinado momento, ali naquela travessia, o mar começa a ficar revolto, temos ali ventania, e os apóstolos começam a ficar amedrontados, até que Jesus aparece para eles sobre as águas, e aí afirma: sou eu. E eles então chamam Jesus para adentrar ao barco, e as águas se acalmam. Temos ali mais um milagre do nosso Mestre Jesus, andando sobre as águas. E então o povo que havia sido alimentado por Jesus pelo pão material, que ficou lá na margem do rio, ao perceberem que os apóstolos já não se encontravam mais, eles partem em busca, mais ali, né? Eles partem em busca do nosso Mestre Jesus, para que pudessem então estar ali ainda, receber algo mais, né, de Jesus Cristo. E ao chegarem aonde Jesus estava, eu vou ler aqui para a gente ficar bem entendido da passagem. No capítulo 6, no versículo 25, eles perguntam: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Porque eles haviam notado que os apóstolos adentraram no barco e atravessaram, mas que Jesus não, né? Eles não presenciaram Jesus andar pelas águas. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui já é uma afirmativa de Jesus que ele nos chama a atenção. Qual é o verdadeiro motivo de estarmos indo em busca de Jesus? Aqui, no caso, aquela população está indo porque ela havia ali sido alimentada com o pão material. E eles queriam continuar sendo alimentados pelo Mestre Jesus, pelo pão material. Então, Jesus fala isso. Vocês não vieram atrás de mim pelos sinais milagrosos que presenciaram. Vocês não deram atenção a isso. Vocês só estão aqui pelos seus interesses.
os interesses individuais de cada um, os interesses materiais. E aí, dessa forma, a gente tem que estar aplicando no nosso dia a dia. Qual é a nossa intenção ao estarmos buscando a Jesus? Quais são os momentos em que nós realizamos as nossas orações? E o que pedimos em nossas orações? Independente do que estamos enfrentando na nossa vida, nós oramos? Nós buscamos a Jesus por meio da palavra da Bíblia ou de um estudo? Ou nós só buscamos essas ferramentas de fortalecimento quando estamos passando por alguma dificuldade? Quando estamos ali enfraquecidos? Porque a verdade é que a gente só fica enfraquecido justamente porque não mantemos ali a sintonia com o Mestre Jesus diariamente. Se a gente estiver sempre rodeados dessas ferramentas que o nosso Mestre Jesus nos deixou, que é o conhecimento, que é o teu evangelho, a tua palavra, e também o meio de comunicação direta com Ele, que é a oração, nós não nos sentiríamos fracos. E nos momentos difíceis, sim, iríamos sentir a angústia, que é normal do espírito, é normal sentir a angústia, mas não abalar, mas que esse sofrimento não abalaria a nossa fé, né? Continuando aqui na leitura, Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Repetindo aqui o versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, Jesus começa a falar, começa a demonstrar aqui acerca de dois alimentos. Primeiro, antes de atravessar o lago, o rio, né? Ele alimentou aquela população, percebendo a necessidade de cada um, de estar satisfazendo e suprindo, né, o físico, para então prestar atenção à palavra do Mestre Jesus. Prestar atenção ao outro fortalecimento, que é o fortalecimento espiritual. Porém, as pessoas só ficaram presas, só se apegaram a esse alimento material, porque saciaram os seus interesses, saciaram aquela fome momentânea. E Jesus agora já espera, lógico que a gente usa essa palavra, mas Jesus já sabia o coração de cada um, já sabia ali também a dificuldade de cada um de entender o seu evangelho. Mas o que era esperado daquela população após ser alimentado com um pão físico? Se esperava que as pessoas ali percebessem a grandeza do nosso Mestre Jesus. E ele era o enviado, o profeta prometido, e que todos os judeus aguardavam esse profeta que Jeová havia prometido que iria enviar para estar salvando a todos, né? Isso é que era o esperado. Mas não, eles continuaram presos ali às suas necessidades materiais. E Jesus dá esse alerta. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O alimento físico é necessário para a nossa vivência. Temos que trabalhar sim, né? Pelo pão de cada dia, mas sem se esquecer jamais do alimento que é eterno, que é o nosso Mestre Jesus, que é o alimento espiritual. Este alimento que é o essencial à nossa vida. Porque, como eu falei, trabalhar pelo pão de cada dia significa você não entrar em exagero, você não se dedicar ao material, como a passagem que nos instrui, né? Servir a Deus ou a Mamon. Não há como servir a
a dois deuses, a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como. E se nós estamos buscando sempre o supérfluo, se nós estamos sempre buscando o exagero do conforto material, é bom ter o conforto material? Sim, mas na medida certa. Tudo com simplicidade é que devemos estar buscando, para que os interesses materiais não fiquem à frente dos interesses espirituais. Então, lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Muito interessante aqui que as pessoas estavam se referindo às leis, né? Em que eles eram regidos por diversos hábitos que era necessário estar realizando, as obrigações, os ritos que eles precisavam estar realizando no dia a dia, e julgavam ser essa, né, a obra de Deus. Jesus, então, as obras é colocado aqui no plural. E Jesus, então, diz que a obra, no singular, é estar crendo naquele que Deus enviou. Então, aquele que Deus enviou é o nosso Mestre Jesus. Nós sabemos disso. Eles lá naquela época estavam duvidando. Não compreendiam ainda as palavras de Jesus. Jesus sempre utilizando ali de parábolas, ilustrando ali os exemplos, mas eles ainda estavam muito imaturos para compreender as coisas espirituais. Então, e eles ali entenderam, né, que Jesus estava se referindo a ele mesmo e perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para o que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pães do céu. Pedindo ali uma prova ao Mestre Jesus dele ser o profeta, não sendo ali satisfatório que eles já haviam presenciado curas de doentes, porque essa multidão que estava seguindo Jesus já estava acompanhando Jesus de muito tempo, né? De toda a caminhada de Jesus. Então, eles já haviam presenciado cura de cegos, cura de paralíticos, curando ali as enfermidades das pessoas, presenciaram ali a multiplicação dos pães e ainda necessitavam de uma prova mostrando que Jesus era realmente o enviado de Deus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Lembrando, né, quando as pessoas que estavam ali requisitando uma prova a Jesus, eles fizeram ali a comparação que os seus antepassados vivenciaram ao serem alimentados pelo maná, que após Moisés libertar o povo hebreu do Egito, eles se encaminharam para a terra prometida. Porém, eles ficaram presos no deserto por 40 anos. E aquela geração não presenciou a terra prometida. Somente a posterior. A geração que viveu preso ali no Egito não entrou na terra prometida, nem mesmo Moisés entrou, né? Ele foi arrebatado antes disso. E os outros ali, eles não entraram na terra prometida, pois eles já haviam desencarnado. E então a sua geração, a geração posterior, é que adentrou a terra prometida, que a gente sabe que é Israel, né?
E aí eles estavam querendo essa prova, assim como Moisés deu a prova a eles, aos seus antepassados, da presença de Deus, de ter sido enviado de Deus por meio do maná, que era ali o alimento, o pão que caía do céu, né? Todos os dias. E eles tinham esse pão, ele não durava mais que um dia, ele estragava se fosse guardado para o dia seguinte. Então era o pão de cada dia que Deus fornecia ali aquele povo que estava no deserto. E somente o de sexta-feira que Deus mandava uma remessa a mais, porque tinha aquela cultura ainda de não se trabalhar e nem mesmo colher os pães no dia de sábado, né? Então Jesus disse isso. Não foi Moisés que deu o pão, foi meu Pai que deu o pão. E que agora Ele está enviando outro pão dos céus. E é Ele mesmo. Então Deus enviou o maná para sustentar o povo hebreu no deserto. E agora está enviando Ele próprio, que é o pão. Continuando, disseram eles: Jesus, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Então, Jesus afirma ser o pão da vida e que se estarem com ele, se renderem a todo o evangelho de Jesus, render, a gente utiliza essa palavra com muito amor, né? Se render a Jesus, se entregar a essa vivência do evangelho de Jesus, aí sim, a fome, a verdadeira fome, que é a fome espiritual, em que ficamos sempre sedentos quando estamos longe de Jesus, essa fome não passa nunca, né? Que a fome é espiritual. E a gente faz comparações aqui, né? Quantas pessoas que têm a bonança material e estão sempre em busca de alguma coisa. E acabam ali tentando suprir esse vazio ainda com o material. Quando, na verdade, esse vazio só pode ser preenchido com o nosso Mestre Jesus. Não precisa ser rico para estar passando por isso, não. Muitas pessoas, eles buscam o conhecimento de uma forma tão sedenta, nunca estão satisfeitos com aquilo, justamente porque eles não se renderam a Jesus. Temos muitos exemplos de pessoas do nosso cotidiano, pessoas ao nosso redor, e também pessoas que a gente vê na internet, que estão envolvidas em diversas atividades, que a gente até pergunta: como é que consegue dar conta de tantas atividades ao mesmo tempo? Mas o que é isso? O que é essa necessidade de não parar nunca, não se dedicar a uma ou duas tarefas, mas sim a 10 ao mesmo tempo? É justamente porque busca algo que ainda não encontrou. Busca preencher um vazio e não sabe como. Então está sempre em movimentação, não consegue acalmar os sentimentos e a mente para perceber qual é a necessidade que está lhe faltando, qual é o alimento que está lhe faltando. Então fica nessa busca desenfreada, sendo que o único necessário era estar realmente se entregando a Jesus. Não estou falando de pessoas do mundo somente, não. Mas pessoas voltadas para a religião também enfrentam esse vazio. Pessoas até mesmo que pregam o nome de Jesus passam por esse vazio e se envolvem nesse turbilhão de atividades para tentar encontrar algo que possa estar satisfazendo. Estar ali na sua frente. Como já trabalhamos, não basta você conhecer, você saber da existência de Jesus. Não basta você saber algum versículo de cor. O essencial é que
que vai estar te satisfazendo é a vivência. É realmente amar a lei de Deus, amar o Evangelho e amar o próximo. Então, já realizamos uma palestra que tinha um título assim: Como servir a Deus? Como podemos estar servindo a Deus? Ele mesmo já nos adiantou essa resposta e nos 10 mandamentos, né? E Jesus ali resumiu, dizendo: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é a partir do exercício do amor é que conseguimos estar servindo a Deus. É que conseguimos estar preenchendo esse vazio que a falta de Jesus, do Evangelho, nos causa. O amor constrói, reconstrói. O amor sedimenta as bases da nossa vida, das nossas experiências reencarnatórias. O amor é que vai nos dar a sustentação de estarmos, então, praticando o Evangelho de Jesus. Porque quando nós nos entregamos, nós sentimos. Mas para sentir é preciso parar e perceber. Quantas e quantas vezes a gente escuta músicas, hinos, religiosos mesmos, mas aquilo não nos modifica, aquilo não nos acrescenta. Até que um determinado dia você pega a letra daquele hino e ao ler de forma dedicada, você sente aquelas palavras. Você sente o acréscimo daquele hino em você. Com quem já aconteceu isso? Comigo já. E aí para e pensa assim: nossa, nem tinha percebido a profundidade desse hino. Assim como também o Evangelho na Bíblia. A gente tem o costume de falar que a Bíblia é muito difícil, que é difícil compreender algumas passagens de Jesus, as parábolas, as cartas do mentor Paulo de Tarso. É muito difícil. Mas por quê? Porque falta se entregar à leitura, se entregar para poder sentir e absorver aquele ensinamento. Não vale de nada um ensinamento decorado. É preciso sentir, é preciso compreender. Porque dessa forma, se só ficarmos à base de decorar, de proferir palavras ao vento, jogar palavras ao vento, vamos só estar nos preocupando com o alimento material. É a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. É preciso estarmos nos entregando para então perceber a verdade que Jesus nos trouxe ao vir à Terra e depois nos enviou com o Consolador prometido, que é o Espiritismo. E eu vou ler aqui no livro Palavras da Vida Eterna uma passagem muito interessante de Emmanuel, que vai falar sobre o pão. Palavras de Vida Eterna, no capítulo 134, intitulado Pão. Emmanuel aqui vai trabalhar em cima desse versículo que é a base da nossa palestra, Eu sou o pão da vida, disse Jesus, no capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus, comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam de pratos nacionais. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes,
Depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. Desculpa. O pão, no entanto, fazendo ali uma comparação entre os alimentos materiais, até que ele adentra sobre a profundidade e a necessidade do pão. O pão simples mesmo, né? O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Está mostrando aqui que existe uma infinidade de alimentos. Alimentos, né, de determinadas culturas, iguarias. Se feito uma diversidade de banquetes, mas o pão é universal. Existe no mundo inteiro. Mesmo que diferencie ali a forma de estar fazendo, ou alguns ingredientes, é pão. Não foge disso, né? Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Se lançado a formação de acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. Então, estudando, por quê? Por que Emmanuel trouxe essa mensagem? Trabalhando ali o pão. Porque Jesus se comparou ao pão. Jesus, um espírito de Cristo, né? Um espírito assim de uma escala que foge ao nosso entendimento de grandeza, de iluminação, se compara a esse alimento simples, é o pão. Que basta ter ali 2 ingredientes, a farinha e o fermento, e ser colocado no fogo. Nada mais, o básico do básico. E ele traz isso, que independente de onde você esteja, você encontra o pão para ser alimentado, para se alimentar. Porém, se você já acrescenta outros alimentos ali, né? Entre 2 fatias, diz Emmanuel, não é mais um pão. Deixa de ser pão. Se torna ali um sanduíche. E o que isso significa? Por que Emmanuel traz isso? Porque quando a gente começa a enfeitar demais aquilo que é simples, deixa de trazer-nos o essencial. O essencial nos foge. A gente fica preocupado ali com os adereços, ao invés do que é o fundamental, o básico, a essência. E assim é com o Evangelho de Jesus. Há muitos estudiosos que ficam ali buscando e buscando de uma forma a entender em que momento Jesus disse isso. Muitos dizem, né? As bem-aventuranças não foram proferidas de uma só vez, ali é um compilado de várias situações de Jesus. Querem ali estudar os milagres, no que não é milagre, foi ali uma coincidência. Enfeitando ali a palavra de Jesus. Muitos religiosos até vêm trazendo essas informações históricas, né? Mas o que é essencial? O ensinamento que ficou. É importante a gente entender o contexto? Claro, muito importante. Mas não devemos estar desviando o objetivo final da palavra de Jesus. E o nosso dia a dia? O templo, a igreja. A igreja é o pão, porque ali Jesus se encontra para nos alimentar.
mesmo? E como estamos, agora estamos, né, em isolamento social, não estamos indo à igreja, mas a casa espírita, né, em qualquer templo religioso. Mas antes da pandemia, né, como que a gente se portava? Porque muitos se arrumam como se fosse ir para uma festa. Outros ali nem prestam atenção na palestra. Querem depois conversar ficam esperando o pós, né? Depois. Tudo isso é você estar fugindo do essencial, fugindo do que é básico. Aí, para terminar a mensagem. Quando alguém te envolve no confete da lisonja, insuflando-te a vaidade, não te deis a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima do outro. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que o do pão puro e simples. Temos que buscar essa simplicidade, é sermos humildes, é não nos deixarmos levar pela vaidade que ainda temos, porque o primeiro passo para estarmos dominando a nossa má tendência é entender o que você realiza. E assim, começar a se ponderar. Você perceber ali a sua vaidade e começar a trabalhar em cima dela. É como os maus pensamentos, ou a fofoca, ou uma ofensa. Qual o primeiro passo para trabalharmos isso? É não deixar sair pela boca. O pensamento é ainda mais difícil de ser controlado, né? Parece não, é tão rápido que se torna automático quando nós nos tornamos viciados nessas ações, como a ofensa, como a maledicência, né? Que é a fofoca, como falar, né? Falar mal do outro, falar mal com o outro, ou seja, ser rude, ser grosseiro no modo de falar, tudo isso acaba se tornando vícios. Qual é o primeiro passo? É entender que você age dessa forma e começar a ponderar-se, não deixar que esse pensamento saia pela boca. Como Jesus nos disse, não é o alimento que entra que polui, mas sim a palavra que sai. Sim aquilo que sai, que vem do coração. Falando isso ali, num momento, né, combatendo ali um dos ritos que era realizado pelos judeus sobre lavar as mãos e tudo mais, para estar purificado ali, né? Então, com essa passagem, a gente compreende que, primeiro, Jesus se apresentou a nós em sua simplicidade. Nós é que complicamos as coisas. O Evangelho de Jesus é simples e se resume nesses dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se resume nisso. Não tem dificuldade nisso, a gente que complica. A gente é que vai incrementando o pão até que ele não se torne mais pão. Devido à nossa vaidade, devido ao nosso orgulho, devido aos nossos interesses materiais. E eu vou ler aqui também outra mensagem. Deixa eu só ver aqui. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai trabalhar a passagem: se alguém me serve, siga-me.
dita por Jesus, que está lá no capítulo, lá em João, no capítulo 12, versículo 26. Mas eu só quero trazer aqui o final da mensagem, que diz assim, ó. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegarem ao acúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra no rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mãos em mãos, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Mostrando aqui, né, onde estão os nossos interesses, como estão os nossos pensamentos, como estamos nos comportando. Porque Jesus é o nosso sol. O sol, comparando aqui, Emmanuel fez a comparação do sol com o pão, né? O sol é um alimento. Sem o sol a gente não sobrevive. Precisamos do sol para estarmos nos alimentando. Então, Jesus é esse sol. E ele é igual para todos. Assim como o pão, que é universal, que já trabalhamos, né? O sol se apresenta para o mundo inteiro. Mas vai depender de nós mesmos estarmos nos expondo ao sol ou não. É como as lamúrias, que a gente se envolve e não vê nada mais. Quando a gente entra na sintonia da reclamação, que como aqui fala, né? Emmanuel mesmo diz que a gente pede o amparo do plano invisível, mas a gente fica ali ao sabor da ventania impetuosa. Isso são as lamúrias, as reclamações. A gente não se acalma para receber o amparo espiritual. É como a vibração, que ocorre toda segunda-feira pelo nosso grupo. A gente passa a lista durante a semana, que é o nosso caderno de vibração, agora virtual, né? Então você coloca lá o seu nome no caderno de vibração. Mas você está vibrando junto? Sabemos que a vibração ocorre ali de 8 às 10. E a gente passa toda semana, né? Essa orientação. Que é preciso estar em concentração, em sintonia, para estar recebendo os fluidos dessa vibração. Basta só colocar o seu nome no caderno de vibração. É preciso dedicar-se a esse tempo. Aí indica, você pode ficar deitado, esperando ali o atendimento, colocando um hino edificante, fazer uma leitura, para que você saia do mundo e assim esteja aberto a receber os fluidos magnéticos que os espíritos passam de casa em casa. Eles não deixam de passar de casa em casa, mas você só vai receber se você estiver em sintonia. É a mesma questão aqui dessa mensagem. Jesus é nosso sol, mas a gente só vai receber o sol se a gente sair das sombras, se a gente se apresentar a ele. Por que quando você vai fazer ali um exame de vitamina, sua vitamina D está baixa? Porque a gente não toma sol, não é isso? A gente não se expõe ao sol. E aí, os médicos mesmo, eles ensinam que a melhor forma de você desenvolver, né, a vitamina D é você se expondo ao sol pelo menos 15 minutos diariamente. Mais do que você tomar vitamina que você comprar na farmácia. Muito mais. Muito melhor. Muito mais saudável. Mas se a gente só fica recluso nas sombras, ou seja, nas sombras dos nossos sentimentos, das nossas angústias, do nosso sofrimento, não vamos receber o socorro espiritual. Não vai adiantar botar o nome no caderno de vibração. Tem uma frase da irmã Joana de Ângeles que ela diz assim: a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional.
significa? A dor é necessária para a nossa depuração, para estarmos aprendendo mediante as circunstâncias, as provas e expiações, e assim depurar os nossos sentimentos. A dor é necessária para que a gente evolua. Não tem como fugir da dor, mas tem como fugir do sofrimento. O sofrimento sim é opcional. Qual é a diferença entre dor e sofrimento? O sofrimento justamente é aquela angústia que a gente provoca em nós por estar remoendo aquele acontecimento que nos causou dor. Você fica preso. Tem pessoas que ficam presas a acontecimentos por 10, 20, uma vida inteira. 10, 20 anos, né? Uma vida inteira, muito mais que isso. Encarnações e encarnações presa a uma dor que não se libertou dela. Esse é o sofrimento que é opcional. Eu posso escolher sofrer por aquilo que me foi causado, por encarnações e encarnações, ou eu posso perdoar. Ou eu posso me perdoar, porque a gente também fica envolvido naquele sofrimento seculares por um arrependimento nosso, né? Presa por séculos, ficamos presos por séculos e mais séculos naquele sofrimento, naquele arrependimento, ou sendo movido pela vingança por terem nos causado aquela dor. Sofrimento opcional. Se você está com Cristo, nós, por exemplo, aqui, né, que estamos aqui ouvindo essa palestra, nos dedicando esse tempo, significa o quê? Estarmos nos dedicando esse tempo aqui assistindo essa palestra. Significa que a gente já está ali, já estamos aqui, né, no caminho do Evangelho. A porta já se abriu. A gente já adentrou a porta é nosso Mestre Jesus também, né? Jesus é tudo. Ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade. Proferiu tudo isso falando: eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele disse isso, ele afirmou, ele nos trouxe esse simbolismo para entendermos o teu evangelho, né? E assim escolher, fazer a escolha certa. Então, para a gente já finalizar nossa palestra, né, que faltam 4 minutos, vamos voltar à figura do pão. O pão é um recurso de sobrevivência, não é? E esse recurso que Jesus nos dá, o recurso espiritual, o que seria então esse pão espiritual? Jesus falou, é ele, né? Mas a gente também pode fazer essa análise. O pão físico, o pão material, ele é um recurso para a nossa sobrevivência, não é? Temos ali que estar sempre com alimento em casa para poder estar mantendo ali a nossa vida, não é mesmo? Sempre estar nos alimentando. Temos que nos alimentar diariamente. Eu tenho ali um período de sobrevivência que eu posso ficar sem fome, mas vou ali estar entrando meu corpo vai começar a definhar, né? Então nós precisamos do pão material todos os dias. Por que vamos fugir, então vamos deixar de lado o pão espiritual? E o pão espiritual é justamente o amor, a caridade, que a gente sabe que a caridade é o exercício do amor, é o amor em ação. Por
falar que eu amo não vai movimentar nada. A caridade sim movimenta esse sentimento. E o pão espiritual, ele nos traz exatamente esses artifícios que nos garantem, né, a evolução no caminho. Está promovendo, está desenvolvendo as virtudes, o amor, a fé, a esperança. Estarmos em comunhão com o nosso próximo. Muito importante isso. O pão, ele simboliza a comunhão, a repartir o pão. E aqui no livro Nosso Lar, também muito interessante, no capítulo 18, a irmã Laura, né? Ela fala assim para André Luiz. Nosso irmão, talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Que ela está explicando como era a alimentação no nosso lar, né? Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa do óleo, combustível. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo? Cibo significa o alimento, e aqui a gente coloca como pão, né? Não lhe parece que o amor divino seja o alimento, seja o pão do universo? Não se lembra do ensino evangélico que diz: amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias, atenciosa, que é a Laura, né? Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mas dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Vocês já haviam pensado dessa forma esse ensinamento? Amai-vos uns aos outros. Não é só o dar, não é só o receber, mas é a comunhão desses dois, dar e receber. Aprender um com o outro, amar um ao outro, instruir uns aos outros. Eu instruo, vocês me instruem. É uma comunhão de ensinamentos, de práticas, de sentimentos. E nós sabemos que a gente não evolui sozinho. A gente só evolui em contato com o outro. Tanto no livro dos Espíritos já traz esses questionamentos acerca do isolamento, do isolamento mesmo de pessoas que ficam sozinhas, reclusas. Não é isolamento social, mas ficam reclusas, sem contato com nenhuma pessoa, buscando ali a iluminação por meio da meditação e da solidão. Isso não é proveitoso. Isso não vai proporcionar o crescimento, porque a gente só cresce, só aprende com lidar com o outro, com as dificuldades que esse contato proporciona. Para encerrar, vou falar aqui na passagem de Lucas, no capítulo 10, versículo 38, Jesus disse assim, ó: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E
aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajuda. Diz-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Busquemos então essa boa parte para estarmos nos alimentando do verdadeiro alimento, o único que sacia, que é o Evangelho, que é Jesus, para estarmos então entrando em comunhão espiritual, em comunhão com o próximo, sempre em sintonia, buscando assim, da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo e cuida do nosso corpo, porque a gente não deixa de tomar banho, a gente não deixa de vestir uma roupa limpa, a gente não deixa de nos alimentarmos, também não podemos estar deixando de fazer as leituras sadias, ouvir os hinos que nos harmonizam, que nos edificam, certo? Que possamos ficar na paz do nosso Mestre Jesus. E eu vou deixar uma pergunta aqui também, né? Quem durante essa semana fez uma leitura da Bíblia, fez uma leitura evangélica? Quem fez? Quem cuidou dessa parte? Quem se alimentou do pão da vida? Até durante os nossos estudos é possível realizar isso. Pegando o livro e acompanhando a leitura. Sendo que, ainda assim, dessa forma, é necessário a leitura, a oração e o hino edificante para a sua individualidade, no seu momento de interiorização. Devemos buscar essa prática, tornar isso um hábito. Muito obrigada pela atenção de todos, que ficamos na paz do nosso Mestre Jesus. E já vou aqui pedir para que vocês prestem bastante atenção no próximo hino, porque também foi um hino novo, feito ontem pela nossa irmã Ana Laura, inspirada pelo tema da palestra de hoje, que é o Pão da Vida. Muito obrigada mais uma vez, agradeço ao mentor Paulo de Tarso, aos irmãos benfeitores, que assim seja. Dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, único que dá vida, que me leva ao Pai Criador e me lava com puro amor, me liberta com a verdade capaz de encher meu espírito de paz. Dá-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, único que dá vida, que tirou a cegueira do olhar. Em sua vida me fez despertar, preenchendo meu ser com tua luz. Meu pão vivo é o meu Mestre Jesus, dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, é Jesus que dá vida, dai-nos sempre desse pão, o pão que sacia, pão vivo que veio do céu, é Jesus que dá vida. Oremos. Senhor Jeová, sabemos que a lei é plantar todos os dias. Até os ociosos cultivam, mesmo que seja o joio da imprevidência. É necessário reconhecer também que diariamente colheremos. Vivemos nesse processo de constante semeadura e colheita. Mas, infelizmente, até hoje,
A maioria de nós tem semeado com descaso, sem se preocupar com a qualidade das sementes que atiramos no solo das múltiplas existências. Sempre estamos aptos a semear. Hoje mesmo podemos perdoar. Podemos começar uma tarefa nova. Busquemos compreender a necessidade da semeadura, da sementeira da luz espiritual em nós mesmos. Se desejamos plantar na lavoura divina, cabe-nos fugir do velho sistema da semeadura do mal. A luz veio ao mundo há séculos. Milênios se passaram. Optemos, então, pela reconstrução de nós mesmos. Que assim seja.